Boa noite. Vamos fazer então uma revisão aqui do início da segunda parte, né, da matéria referente a sistemas de equações lineares. É uma parte inicial, né, dado que a gente só vai resolver um tipo de sistema de equações lineares por enquanto. E apresentei só também uma técnica, né, que vai ser apresentada revisada aqui na aula 7. Então, primeiro, definir o que é um sistema de equações lineares. A gente diz que uma equação ela é linear nas incógnitas se ela tiver esse formato aqui. Note que... Deixa eu pintar aqui. Note que os x, né? Ele não está elevado a nada, certo? Ele não está logaritmo, raiz quadrada, né? Ele é simplesmente, ele aparece aqui em nível e tem um parâmetro multiplicando. Então, é o que a gente chama aqui, vocês podem ter visto isso em outro momento, senão vou ver mais à frente. Isso que é uma combinação linear, né? Por isso o termo linear aqui. Eu estou combinando fatores, né, ponderados por um elemento. E ele vai me resultar em um termo independente. Tá? Então, os coeficientes aqui, como eu vou chamar os azinhos, né, A1, A2 até a N, eles são números reais. Tá? E B, ele é um termo independente da equação. Então, um exemplo simples de uma equação linear seria, por exemplo, essa. 2x mais 2x1, né, mais 3x2 menos x3 mais x4 igual a 3. Então, quem seriam aqui os nossos coeficientes? Né? Seriam 2, 3, menos 1, 1. E o nosso termo independente seria o 3. E as nossas incógnitas x1, x2, x3. Como x1, x2, x3, x4 estão todos em nível, não estão elevados a nada. Né? Então, isso aqui seria uma equação linear. Certo? Então, como é que a gente... Então, como é que nós encontramos a solução num sistema de equações lineares? A gente diz que uma sequência, eu vou chamar aqui de α1 até αn, né? Ou seja, n valores, vai ser a solução de um sistema de uma equação linear, na verdade, com n incógnitas, se, quando eu substituir esses valores α1 até αn na equação, eu obtenho o meu próprio indicador, o meu variável dependente. Ou seja, ela não gera nenhuma contradição. Né? Quando eu substituo os valores aqui, α1, x1 por α1, x2 por α2, xn por αn, eu não violo a igualdade da equação. Então, eu mantenho. Então, eu posso dizer, nesse caso, que o α1 até αn, esse conjunto de valores, ele é uma solução para esse sistema. Para essa equação primeiro. Então, se a gente tem um exemplo, a gente pode testar, por exemplo, se 1, 2, 3, menos 2, se ela é uma solução para esse sistema, né, de equações lineares, aquele sistema que a gente mostrou no slide anterior. Para fazer isso, basta substituir os valores aqui, respectivamente. Né? 1, 2, 3 e menos 2. Né? Substituindo na equação. 2 vezes 1 item x1 substitui por 1. 3 vezes 1 item x2 substitui por 2. Menos 3. Aqui tem menos x3, né? Então fica menos 3. Mais, aqui era mais x4, menos 2. E vocês vão ver que aqui vai ficar 2. Mais 3 vezes 2, 6. Né? Vai ficar 8. Menos 3, 5. Menos 2, 3. Não é isso? E nós chegamos aqui na nossa solução. Que é exatamente nosso termo independente. Então está respeitada a igualdade. Então essa sequência aqui ela representaria então a solução dessa nossa equação. Já agora um sistema de equação, um sistema linear, né? Um sistema de equações lineares. Ele vai ser nada mais que um conjunto de m equações lineares. Ou seja, eu vou ter várias equações justapostas, né? Ou empilhadas, digamos assim. M com m maior ou igual a 1. Né? Ou seja, a rigor, né? Uma equação linear é um sistema super simplificado, né? Com uma única equação. E eu também vou, em todas essas equações eu vou ter em comum porque eles vão ter as mesmas incógnitas. Vai variar então entre eles só os coeficientes. Então, um sistema, eu poderia ilustrar ele genericamente dessa forma. Aqui eu tenho as m equações, é isso? Aliás, aqui no caso eu elegi a letra m, né? Então são m equações e eu tenho n incógnitas, né? Então de x1 até xn. Note aí que todas as equações são lineares, ou seja, né, se eu tenho x em nível, tem as mesmas incógnitas, x1 até xn, e tem o que varia entre elas, são só os nossos coeficientes. Né? Aqui seria o coeficiente da equação 1, 2, 3, até
coeficiente da mésima equação, da equação de número m, certo? Então a gente vai dizer que a solução do nosso sistema vai ser um conjunto também de α1 até αn valores, correspondente ao número de incógnitas que a gente tem. E ele vai ser uma solução do nosso sistema se, quando eu substituir em todas as equações esse α1 até αn, eu vou obter exatamente as minhas m, né, variáveis independentes. Ou seja, eu respeito para todas as equações as igualdades, né, preditas, né, por cada equação. Então, assim como os casos, né, particulares, de que eu tenho uma única equação, né, para o sistema, a diferencial aqui é que essa solução ela tem que se aplicar a todas as equações do sistema, né, não apenas uma equação só. Então, esse aqui seria um conjunto de solução. Então, vamos para um exemplo. Então, eu tenho aqui um sistema simples, com 3 incógnitas e 3 equações. Nós vamos ver que no começo agora, vamos trabalhar só com sistemas assim. O número de incógnitas é igual ao número de equações. Praticamente todos, até os exercícios, deve ter um só, outro que não é assim. Então, eu quero testar se a sequência 1, 2, 3 ela é uma solução do sistema. Então, para fazer isso, como é que eu faço? Pego 1, substituo aqui, aqui, aqui. 2, substituo aqui, aqui, aqui. 3, substituo aqui, aqui, aqui. E eu tenho que chegar nesses resultados, né? 6, 1 e 4. Aqui é a solução, né? Se eu substituir 1, 2, 3 aqui, 1 mais 2 mais 3, 6. Ok. Se eu substituir aqui 1, 2 e 3, eu vou ter que aqui 2 vezes 1 é 2, mais 2, 4, menos 3, 1. E eu respeito aqui nossa equação. Por fim, substituindo o 1, 2, 3 na terceira equação, aqui vai ficar 3 menos 2 mais 3, né? Vai retornar 4, que é exatamente o valor. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma sequência. Essa sequência aqui é uma solução desse sistema. Dessa forma, quando eu tiver uma questão que eu perguntar qual a solução do sistema, é isso que vocês vão me reportar. Um valor para x1, um valor para x2, um valor para x3. Ou para o tanto de incógnitos que eu tiver, certo? Então, vocês vão me reportar em uma lista dessa como essa aqui, tá? Um tipo particular de sistema que a gente chama de homogêneo, né? Ele tem uma característica interessante, que os b's dele, né, ou seja, os valores das variáveis independentes, todos são iguais a zero. Esse sistema ele tem uma característica interessante, né, que ele sempre vai admitir essa solução aqui, ó, 0, 0, 0. Ou seja, se eu substituir x1, x2 até xn por zero, né, como eu estou multiplicando uma coisa por zero, a soma dessas multiplicações vai me reportar zero. Então, os sistemas homogêneos, eles sempre admitem pelo menos essa solução. Eles podem ter mais de uma solução, né? Ou seja, pode existir outra sequência de valores que eu substituindo aqui e eu chego em zero. Mas pelo menos essa solução, que a gente chama de solução trivial, né? Essa solução em que todos os valores são idênticos iguais a zero, ela vai ser suportada pelo sistema se ele for homogêneo. A gente também pode descrever, né? E essa é a razão da gente ter passado a primeira parte aí todinha estudando as operações, relembrando aí as operações com matrizes. A gente pode escrever um sistema, como aqueles mostrados anteriormente, na forma de matrizes. Então, basicamente, aquele primeiro sistema lá que eu mostrei para vocês, o sistema S, com M equações e N incógnitas, ele pode ser retratado por esse produto de matrizes. Aqui, se você fizer o produto, né, vai ficar A11, x1, mais A12, x2, mais A13, x13, até A1n, x1n. Né? E aí você vai ter a primeira equação. Se você fizer isso para todas as equações, você vai ter as m equações do sistema. Né? E aqui vai ser igual, respectivamente, ao valor que está aqui no vetor de variáveis constantes, certo? Então, você pode solucionar esse sistema, você vai se deparar exatamente com o mesmo formato que você encontrou daquela forma anterior. Então, escrever dessa forma é uma forma conveniente. Né? A gente pode nomear essas matrizes e aí pode trabalhar com elas usando aquelas operações que a gente já conhece, certo? Então, eu vou chamar essa primeira matriz, que são os coeficientes, né? E matriz dos coeficientes, vamos denominar ela aqui genericamente de A. Essa matriz, né? Esse vetorzinho aqui é uma matriz das incógnitas, x1 até xn, né? Incógnitas, a gente chama aqui de x maiúsculo, né? Lembrando que a gente convenciona aí sempre usar letras maiúsculas para as matrizes, né? E a nossa matriz de termos dependentes, né? Bzão maiúsculo. Agora, em vez de carregar aquele monte de equações, eu posso usar simplesmente a notação simples, A, X, B. Então, isso dá uma certa conveniência. E aí nós podemos aplicar todas as operações que nós aprendemos com matrizes em cima dessas letras, né? E aí a gente pode trabalhar com esse monte de equações sem precisar lidar analiticamente com todas elas. Essa é a vantagem, uma escrita bem conveniente.
Então, um exemplo. Eu posso escrever um sistema como na forma matricial. Aquele sistema, acho que não, é outro sistema. Então, um sistemazinho também de 3 equações e 3 incógnitas, né? Eu posso escrever ele na forma matricial, que é aquela forma apresentada no slide anterior. Para isso eu preciso identificar quem é a minha matriz de coeficientes, quem é a minha matriz das incógnitas e quem é a minha matriz de valores independentes. Ou seja, matriz A, X e B. A minha matriz A ela vai ser dada pelos termos que multiplicam x1, x2 e x3. Então aqui 1, 4, 3, 2, 5, 4, 1, menos 3, menos 2. Minha matriz de incógnitas, no caso aqui são 3 incógnitas, né? x1, x2, x3. E a minha matriz de termos dependentes, aqui do outro lado, 1, 4 e 5. Então, se eu escrevesse esse sistema aqui, a forma matricial, né? Ou em forma de matriz, de produto de matriz, ele seria dado por isso aqui. Tá? Então aqui, note, ó, 1, 4, 3, 2, 5, 2, 1, menos 3, menos 2, x1, x2, x3, 1, 4, 5. Então tem algumas questões lá da lista que era só para fazer isso, né? Só escrever o sistema dessa forma aqui. A gente também pode definir o que seria a matriz ampliada do sistema. Né? Então, matriz ampliada do sistema nada mais é, eu só fiz reproduzir aqui, né, o exemplo anterior. A matriz ampliada do sistema nada mais é do que essa é a nossa matriz A, a nossa matriz de coeficientes. E eu vou justapor a essa matriz aqui uma coluna a mais, que ela vai ser correspondente à nossa matriz dos termos dependentes. Certo? Então, só olhar para essa matriz aqui, eu já consigo entender que isso aqui representa o nosso sistema. Então, é a forma mais sintética ainda de escrever esse sistema, certo? Olhando só para cá, eu já entendo, né, se eu souber que isso aqui é uma matriz ampliada, isso aqui representa um sistema de equações lineares, certo? Professor, com licença. Pode falar. Essa matriz ampliada, ela é mais representativa ou ela também é operacionalizável? Mais para frente a gente vai trabalhar com ela, certo? É porque assim, existem algumas notações que a gente vai usar mais para frente que ela ficaria mais carregada se eu utilizasse esse formato, entendeu? Se eu usar só esse formato aqui, a notação vai ficar mais, como é que eu posso dizer, mais suave. Porque, ou seja, é só uma notação, é a forma mais conveniente de expressar, certo? Sim, você não vai processar necessariamente ela desse jeito aqui não, tá? Tá certo, obrigado, professor. Beleza. Eu vou depois aqui, né? Vamos, como a gente fez na revisão anterior, vamos para a lista aí ver se tem tirar alguma dúvida, tá? Na aula que foi entre essas duas aulas, né? Eu mostrei como é que a gente poderia resolver um sistema de equações lineares pelo método mais braçal, digamos assim, que é o método de substituição. Você pegaria um sistema como esse e aí você iria, né, na forma bruta aqui, você pegaria um sistema como esse e iria trabalhando ele, fazendo multiplicações, divisões, somando ou subtraindo linhas, né? Depois nós vamos detalhar isso com mais calma, né? Aplicando operações em cada uma dessas equações, de modo que eu chegasse numa matriz de coeficientes que fosse dada aí por uma matriz de identidade. Ou seja, basicamente eu chegaria x1 mais 0x2 mais 0x3. Aí 0x1 mais x2 mais 0x3. Aí 0x1, 0x2 mais x3. E aqui eu chegaria nos valores, né? A gente vai fazendo várias operações. Depois você pode conferir lá o vídeo, né, que eu faço. Que é o mesmo exemplo que tem lá no começo do livro do Boldrini. Você pode olhar lá, só fiz abrir as contas, certo? Então, assim, essa parte de sistemas lineares é isso. Foi feito um sistema no braço, digamos assim, né? Na aula posterior a essa. Esse sistema foi mais para mostrar, digamos, a forma mais simples, mais rudimentar de você resolver um sistema como esse. E depois a gente apresenta um método mais rebuscado, né? Um primeiro método um pouco mais rebuscado de você resolver utilizando o conceito de matrizes. Né? Depois a gente vai aprofundar para sistemas mais complexos, digamos assim. Tá? Então, primeiro nós vamos tecer aqui algumas intuições sobre sistemas lineares, para que a gente possa entender aqui como é que a gente pode generalizar os conceitos que a gente aprendeu com matrizes e a forma que a gente expressou o sistema em forma de matriz para poder tentar resolver esse sistema, encontrar as incógnitas. Então, imagine uma equação, né, um sistema que só tem uma equação e uma incógnita. Então, é AX igual a B. Lembra que é Azinho minúsculo, X minúsculo, B minúsculo. Então, aqui não são matrizes, né? São escalares mesmo, certo?
Então, eu posso ter algumas soluções para esse sistema dependendo dos valores de A, X e B. Por exemplo, se eu tenho que A ele é diferente de zero, então eu posso dividir os dois lados da equação por A e eu vou chegar nisso aqui, que X é igual a B sobre A. Certo? Então, eu já tenho uma solução única, né, para o nosso sistema. Mas, se eu tivesse situação em que A igual a zero e B igual a zero, então só me resta uma, né? Qualquer valor que eu substituir x aqui, quer dizer, eu vou satisfazer o sistema, porque zero vezes qualquer coisa igual a zero. Certo? Então, eu vou ter a única solução x igual a zero. Já se eu tenho essa situação em que o a igual a zero e o b é diferente de zero, eu não tenho solução. Digamos que o sistema não é definido. Certo? Não vamos aprofundar mais esse conceito mais adiante, mas por hora é importante vocês saberem disso. Olha, como é que eu vou multiplicar uma coisa por zero? Um valor, imagina, qual o valor de x, que é o que eu estou querendo encontrar, multiplicado por zero, que vai dar uma coisa diferente de zero. Lembra? Então, esse sistema ele não possui solução. Qualquer coisa que eu multiplicar por zero, ele teria que dar zero aqui. Certo? Então, a princípio, nós temos essas três soluções. Se eu desconsiderar esse caso aqui como sendo inapropriado, né, digamos assim, eu tenho essas duas possibilidades, tá? Mas na frente nós vamos ver que, para alguns sistemas é óbvio, né, que isso aqui, quando não existe. Mas se eu tiver muitas equações e muitas incógnitas, não é tão óbvio eu observar isso aqui, certo? Então aí nós apresentamos finalmente a regra de Cramer, que ela serve para solucionar alguns tipos particulares de sistema de equações lineares. E qual o subconjunto, digamos assim, de sistema de equações lineares que ele consegue resolver? Esse daqui, ó, em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Né? De propósito, para simplificar, desde da aula anterior para cá, todos os sistemas foram desse jeito. Ou seja, m igual a n. Se eu tenho x1, x2, x3, então eu tenho três equações, certo? E para esse tipo de sistema, quando eu tenho isso aqui, né, m igual a n, eu posso aplicar a regra de Cramer. Tá? Então, suponha que eu tenho esse sistema de equações, ele tem n incógnitas, né, e ele tem que ter aí aqui n equações, né? Ou seja, m igual a n, né? Então, n equações e n incógnitas. Então, ele vai me gerar... Eu posso escrever ele na forma matricial desse jeito, né? A nossa matriz de coeficientes, que ela é composta aqui por A1, A12 até A1n, né? Composto aqui AM1 até... Aliás, desculpa, que é n, certo? AN1 até ANN, certo? Então, é uma matriz quadrada. E aí você vai entender, né? Por que vocês notaram quando a gente foi apresentar as propriedades da matriz, que as matrizes quadradas são bem maleáveis. Elas possuem uma série de propriedades próprias, né? Particulares que permitem uma série de operações que não são extensíveis às matrizes que não são quadradas, certo? Então, eu consigo escrever dessa forma. O meu A vai ser uma matriz quadrada, né, composta aqui por A1, A12 até um N, né, e repetindo até ANN. O X vai ser o mesmo vetor, né, X1, X2 até Xn. E B é a matriz de termos independentes, B1 aí até Bn, certo? Aqui é a cara deles. Né? Então aqui nossa matriz, tá certinho, né, N equações, X incógnitas e N incógnitas e N variáveis independentes. Então, agora, continuando a regra de Cramer. Então, vamos aqui para algumas definições. Então, note, antes de eu ensinar a regra de Cramer, eu mostrei para vocês um tipo de sistema que ele tinha essa cara aqui já, né? Cara na forma de matriz. Se não me engano, até um item que foi pedido para resolver aqui. A resolução aqui dele basicamente seria o quê? Eu poderia multiplicar os dois lados por A menos 1. Lembrando que A menos 1 vezes A, ou seja, a inversa de A vezes A, vai dar a identidade. Então, sobraria só o X aqui. E lembra que a identidade ela é nosso elemento neutro. Né? E aqui ficaria A menos 1 vezes B. Só que o que acontece? Para que exista a matriz inversa, eu tenho que satisfazer essa condição. O determinante de A teria que ser diferente de zero. Certo? Se ele for igual a zero, então o sistema ele admite infinitas soluções. Seria um caso semelhante a esse aqui, ó, o caso do sistema com equação. Seria um caso semelhante a esse aqui. Certo? Porque nesse caso, eu tenho infinitas possibilidades, né? Qualquer valor não é nem qualquer valor. Eu tenho infinitas possibilidades, tá? De solução. Eu não tenho uma solução única para o sistema.
Já se o determinante for diferente de zero, então existe inversa. E essa inversa vai me garantir que existe uma solução única. Ou seja, só tem um valor para x1, x2 até xn que satisfaz aquele sistema de equações. Certo? E como é que eu encontro esse valor? Da forma que eu dei o insight, né? Eu multiplico pela inversa dos dois lados da equação. Né? Lembra que é ax igual a b, a equação do slide anterior, essa aqui, né? E eu multiplico por a menos 1 aqui e a menos 1 aqui. A menos 1 aqui. A menos 1 vezes A, a gente viu que isso aqui é a nossa matriz identidade. Né? É a própria definição da matriz inversa. Quando eu multiplico a inversa pela matriz original, eu chego na matriz identidade. Ela tem tamanho n, porque essas duas matrizes são quadradas, né? N por n. Certo? Lembra lá, A é uma matriz n por n, logo A menos 1 também é n por n. Quando eu multiplicar as duas, eu vou ter uma matriz n por n. Então aqui eu vou chegar na nossa solução do sistema. Eu botei só esse zero para identificar que é a solução. E ele vai ser dado por esse valor aqui, o produto dessas duas matrizes, a inversa de A vezes B. Se a gente relembrar lá quem é a inversa de A, né? Acho que até um colega tinha perguntado no grupo. Quem é a inversa de A? A inversa de A, vocês vão lembrar que ela é 1 sobre o determinante de A, né? A gente convencionou aqui chamar de D, 1 sobre D, 1 sobre o determinante de A, vezes a transposta da matriz dos cofatores. Esse deltazinho aqui é cada cofator, né? Cada cofator. Tá, enfim, vocês entenderam, tá? Cada deltazinho desse, ele representa um cofator da matriz. Lembrando, como é que eu encontro o cofator de uma matriz? Só reforçando. Como é que eu encontraria um cofator? O delta 1, por exemplo. Eu pego essa matriz A, isolo o elemento A1, tiro essa linha, tiro essa coluna e acho esse determinante aqui. Então eu vou fazer menos 1 elevado à soma, né, do I mais J, vezes o determinante dessa submatriz aqui. Então o produto disso aqui vai me dar esse elementozinho aqui. Esse elemento aqui. Tá? E aí eu refaço isso para todos os elementos da matriz A e eu encontro essa matriz com cofatores. Então eu transponho a matriz e aí multiplico por 1 vezes o determinante e eu tenho a inversa de A. Então lembrando lá da definição de inversa. Tá? E aqui a nossa coluna B, né? É a nossa matriz de termos independentes. Então isso aqui é uma forma expandida, né, de visualizar a solução do sistema. Tá? Então, vamos pegar então esse primeiro elemento aqui, o alfa 1, certo? Vamos olhar ele com calma. Se eu resolver esse produto de matrizes, né, pré-multiplicasse por D, o que eu ia chegar? Eu ia chegar nisso aqui. 1 sobre D, vezes delta 1, né, sendo que delta 1 é o primeiro elemento da matriz com cofatores, transposta, vezes o B1, que é o primeiro elemento da nossa matriz dos termos dependentes. Aí eu pegaria o segundo elemento no caso a matriz transposta, né? Então aqui é A21, não A12, vezes B1, até o último elemento da primeira linha da matriz transposta, vezes nosso primeiro termo A1. Então esse aqui seria o nosso alfa 1, ou seja, a solução para x1 da nossa equação. Se eu fizer isso, né, para todos os alfas, alfa x1, x2, xn, eu chego aqui, né? Eu chego nesse vetor aqui, certo? Só que observe, o que é esse negócio dentro do parêntese? Esse negócio dentro do parêntese, né, acredite aqui em mim, ele é o determinante dessa matriz aqui. Você resolver o determinante dessa matriz, você vai chegar nesse valor aqui, tá? Pode depois testar aí se você quiser. E que matriz é essa? Ela é a nossa matriz A, só que o que aconteceu? Eu subtraí a coluna 1, né, que a gente está falando aqui do alfa 1, eu substituí ela pela nossa matriz de termos independentes. Então eu peguei a matriz A, eliminei a coluna 1 e substituí pela matriz de termos independentes. E tirei o determinante. E o determinante dela vai ser isso aqui, ó. Esse termo entre parênteses. Então, a minha solução do sistema para a primeira incógnita, x1, vai ser então DI, né, em que DI é o determinante dessa matriz, substituindo a primeira coluna pela coluna das minhas variáveis dependentes, o determinante dessa matriz, dividido por D, que é o determinante da matriz A. Então, aí eu encontro a solução para cada alfa de 1 até n. Então eu encontro os valores de x1 até xn, certo? Vamos para um exemplo aí que fica mais tragável, né? Então vamos lá, exemplo. Então seja o sistema, desse sistema de equações.
sistema aqui, x1 mais x2 mais x3 igual a 6, x1 menos x2 menos x3 igual a menos 4, 2x1 menos x2 mais x3 igual a 1. Tá? Quem é a nossa matriz A aqui? Quem é a nossa matriz dos coeficientes? Né? Vai ser 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, menos 1 e 1. Tá aqui ela, né? 1, 1, 1, 1 menos 1, menos 1, 2, menos 1 e 1. O determinante dessa matriz vai dar menos 4. Você pode resolver aí. É trabalhoso, né? Já deu o resultado direto. Tá? Então, como o menos 4 é diferente de 0, então nós sabemos que esse sistema aqui ele admite solução única. Se você resolvesse o determinante dessa matriz e encontrasse o valor igual a 0, então tem infinitas soluções. Você já pararia aí, certo? Pronto. Então, lembra lá, a solução... Vou escrever aqui em cima. A solução, então, para cada alfa i, né, que vai ser correspondente ao valor de x, ele vai ser igual ao di, que é o determinante daquela matriz transformada, dividido pelo determinante da matriz A. O determinante da matriz A a gente já sabe quem é, menos 4. Então, nós vamos ter que encontrar esse cara aqui, para cada valor i, certo? Aqui, ó. O D1 vai ser o determinante da matriz A, só que foi o que eu fiz. Para a primeira coluna, eu substituí o B. Volta lá. Quem é o nosso B? Nosso B é isso aqui, ó. Aqui é a nossa matriz B. Tá? 4, 6 menos 4 e 1. Então, troquei a primeira linha por 6 menos 4 e 1. Para o determinante 2, né, que vai me dar o valor de x2, eu substituí a segunda coluna. Para o determinante x3, eu substituí a terceira coluna. Certo? Então, eu achei os determinantes. Menos 4, 12 e 8. Vocês podem resolver pelas regras de Sarri normal. Certo? Então, a solução vai ser, para x1, vai ser d1 sobre d, né? Quem é d1? d1 é menos 4, d é igual a 4, então menos 4 sobre menos 4, 1. x2, d2 sobre d, menos 12 sobre 4 vai dar 3. x3, menos 8 sobre 4 vai dar 2. Então, é assim que você soluciona o sistema aí pelo método de Cramer. Lembrando que ele só vai funcionar se o número de incógnitas for igual ao número de equações do sistema. Certo? Por quê? Porque você só vai encontrar esse determinante aqui dessa matriz se a matriz for quadrada. E para isso o n tem que ser igual a m, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas.